Os pais, quando perceberem ali 5 anos que a criança, ou ela realmente é muito distraída, ela é dispersa, ela não concentra, ou ela é muito ativa, quer dizer, hiperativa no sentido de elétrica o tempo todo, eles devem procurar quem? Um neurologista ou um psicólogo primeiro? Quem que eles devem procurar? Mas eu sempre falo para os pais que uma criança de 5, 6 anos, muitos psicólogos não atendem, porque crianças na cidade, a gente nem dá para se aplicar testes nelas. Geralmente a questão é vai fazer um trabalho com a família. Sim, porque não vai, que uma criança de 5, 6 anos, a menos que ela tenha acontecido um fator que tenha trazido algum problema a nível emocional. Fora isso, porque a criança é muito agitada ou dispersa, ela é um momento de dar uma ajuda para a família, um acompanhamento para os pais, para os cuidadores dessa criança. E também, assim, o que uma criança de 5 anos pode estar fazendo assim, a ponto de chamar a atenção de tanta dispersão, de tanta inquietação? Realmente tem que estar sendo um transtorno. Porque a palavra chama transtorno. O que ela faz tem que estar gerando um transtorno na sala de aula, na igreja, em pelo menos uns 3 ambientes diferentes, para o pai ficar preocupado. Vamos supor que na igreja a criança não fica quieta de jeito nenhum, mas ela tem 5 anos e está no culto para adulto, ela vai ficar quieta. Não é lugar para ela. Isso. Ou então na sala de aula tem uma aula lá bem chatinha, que o professor não está usando uma didática legal, uma metodologia interessante, que não está chamando a atenção. Então a criança vai ficar dispersa. Então você tem que avaliar realmente se o que está dizendo é real. Entendeu? Porque aí realmente tem que ter um trabalho, uma observação, quer dizer, na verdade o ideal é isso, que a família e a escola, elas sempre andem juntas observando o seu filho o tempo todo, não só quando ele tem alguma coisa que destaca, né? Eu, por exemplo, sou de olho nas minhas filhas. Se eu percebesse, olha, Mariana, ainda mais quando eu tenho 2, eu posso comparar, Mariana com 5 anos estava lendo, a Larissa agora com 5 anos também está lendo, elas estão no mesmo nível. Se a Larissa com 5 anos não estivesse sabendo as letras ainda, estivesse bem defasada, eu observasse ali no meu dia a dia em várias coisas, em vários estímulos que ela não respondia aqueles estímulos, né, talvez com rapidez ou fosse desconcentrada demais, assistindo um desenho. Tem que ser demais. Né? Você tem que ficar de olho no seu filho em vários setores e a escola também, porque aí juntos você fala assim, olha, peraí, realmente na escola também ela está assim, ou ela está agitada demais, quebra tudo, não é DJ, mas quebra tudo, né, como diz o outro, quebra tudo na escola, quebra tudo na igreja, quebra tudo no shopping, em todo lugar onde ela vai. Tem que ficar de olho e aí procurar, então ajuda, né? Por exemplo, sua filha com 5 anos, ela aprendeu a ler. Eu não aprendi a ler com 5 anos. Eu tinha 8 anos e algumas coisas. Porque eu ia para a escola, eu ficava contando, aquelas escolas públicas que tinham os tijolinhos, eu ficava contando os tijolinhos da parede. Aí, de repente, se eu me encantasse com o sapato da professora, eu ficava olhando e a aula estava acontecendo. Aí, essa é a grande diferença, entendeu? E outra coisa, esse tipo de comportamento tem que durar pelo menos uns 6 meses seguidos. Não é a criança faz isso uma vez, nossa. Não, é um período de observação. 6 meses ou até um pouco mais, e tem que perpetuar e trazer um transtorno mesmo. Não é uma coisinha leve, não, Márcia, isso é grave. É grave. E aí, Vanessa, qual é o tratamento? Existe um remédio que a criança tem que tomar para controlar a ansiedade? Existem terapias que se possa fazer com ela? Como eu disse, assim, esse diagnóstico, quem fecha ele são os médicos. Mas existe, por exemplo, a gente fala que essa avaliação ela é multiprofissional. Por exemplo, eu sou psicopedagoga. A escola encaminha uma criança para mim suspeitando que ela tem um transtorno. Eu vou colher informação com a família, eu vou aplicar algumas atividades. Depois que eu faço a minha avaliação, eu percebo realmente essa criança tem vários sintomas de uma pessoa que tem TDAH. Vou na escola, peço para os professores preencherem os questionários, eu invisto tudo para o médico, porque não existe um teste específico para o TDAH, sabe? O médico vai avaliar a fala dos pais, a fala do profissional que estiver atendendo aquela criança, o que a escola traz de informação, é um acolhimento de várias informações para ele perceber se a criança tem. Ou eu falo criança porque eu trabalho muito com criança, mas se a pessoa tem aquele transtorno, e aí sim ela vai ser medicada. Aí são vários remédios, que hoje todo mundo conhece a Ritalina, tem um que chama Concerta. Então são vários, tem essa medicação, tem acompanhamento com psicólogo também. Principalmente assim, eu acho interessante o adulto passar pela terapia, porque a pessoa que tem TDAH, ela começa a criar vários hábitos inadequados na vida dela, sabe? Por exemplo, tem gente que perde tudo, que esquece demais as coisas. Então, quando passa pela terapia, e o terapeuta vai ensinar a remodular o comportamento, para prestar mais aprender a prestar atenção, criar meios para ficar mais organizado. Então, a terapia ela funciona bastante, junto com a medicação.
E não pode desanimar, achar que criança, por exemplo, a pessoa pode confundir, como você falou, tinha 8 anos e tal, achar que, nossa, meu filho não é tão inteligente quanto o outro. Inteligência não tem nada a ver com isso. Você vê Vanessa super inteligente, fez vários cursos, etc. É uma questão mesmo que neurológica, mas que não tem a ver com a inteligência. A inteligência está preservada, né? A criança, tanto que o adulto também, como você está falando, muitos adultos podem ter e não saber até que tem, né, Vanessa? Agora, Márcia, você falou uma coisa assim interessante, porque dentro do TDAH tem as comorbidades. Então, às vezes, algumas pessoas que têm déficit de atenção, são hiperativas, elas têm transtorno de aprendizagem, que é uma dislexia, uma descalculia. Isso não quer dizer que a pessoa não seja inteligente. Não seja inteligente, mas ela tem uma dificuldade de aprendizagem. Isso também não quer dizer que toda pessoa que tem um déficit de atenção, ela vai ter a dislexia, que é o transtorno de aprendizagem da leitura e da escrita. Mas pode ser, por exemplo, uma pessoa com TDAH, ela pode ter uma maior tendência à depressão, angústia, ansiedade. Por isso que é muito interessante o neurologista e o psiquiatra tratar. Porque junto com o TDAH, vem outras coisas no pacote, geralmente. Não é só o TDAH. Ai, pois é. Então, Vanessa, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu queria que você desse uma palavra de encorajamento para quem está assistindo a gente. Primeiro, para os pais estarem atentos aos filhos mesmo, mas aqueles que já observaram alguma coisa, ou até adolescentes que estão passando por isso, de repente demonstrando agora nessa fase, para os pais não desanimarem. Primeira coisa, Márcia, como eu já tinha te mostrado, esse livrinho aqui, esse livro Segura. chama... Aqui? Isso. Acho que eu mostro. Tá bom, hein? Esse livro... Ali? Não, pode ser. Aí. Aqui. Tá bom. Esse livro se chama No Mundo da Lua e é um livro muito legal. Lá no consultório eu sempre indico para os pais, porque é um livro assim, que traz uma informação básica, simples, que a pessoa lê e já entende tudo. Então, a primeira coisa é a gente buscar informação, né? Porque a verdade, ela liberta. A Bíblia fala sobre isso. São o que você conhece, você domina mais, fica mais tranquilo. E minha palavra assim, para os pais, para os adolescentes que estão nos assistindo, é porque você não desista. Não desista dos sonhos que Deus tem para você, sabe? Porque mesmo que você tenha obstáculos, que você tenha obstáculos, porque todo mundo tem, né? Jesus não prometeu pra gente uma vida sem nenhum problema. A Bíblia fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então eu aprendi muito com a hiperatividade, com os outros transtornos, outros problemas que eu tive na minha vida, mas o que vale a pena é você realmente querer ser um vencedor. Porque quem quer alcança, né? Tudo que você quer, crendo, você vai receber. Então não desista, batalhe, e que você vai chegar nos lugares que Deus tem pra você. Amém, querida. Obrigada, que pena que o tempo acabou. A gente podia estar falando aqui muito tempo até, mas foi ótimo, a gente aprendeu bastante. Obrigada, venha sempre, viu? Ai, só me chamar. Obrigada, viu, Márcia? Obrigada, querida. Obrigada, também você também.